Glória a Deus, aplauda Jesus, aleluia. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo culto de celebração. Hoje pela manhã foi bênção de Deus. E eu não tenho dúvidas de que hoje também, agora à noite, não vai ser diferente. Estamos assim muito gratos ao Senhor, de verdade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É por isso que a gente vem para casa, onde o Senhor separou para a igreja congregar. E nós realmente agradecemos ao Senhor. Queridos, nós executamos 5 eventos em uma semana. Isso nunca aconteceu. E eu quero assim, de púlpito, realmente agradecer à igreja. Todos os amados irmãos, a gente viu a igreja muito movimentada, né? Os irmãos trabalhando diuturnamente para que realmente as coisas viessem a acontecer. E esses 5 eventos, não dava para a gente priorizar um em detrimento do outro, porque todos eram tão importantes que não dava para a gente priorizar nada, tudo tinha que ser feito com muita excelência. E a gente está assim, muito feliz porque nós conseguimos executar os projetos, nossa liderança está muito feliz. Quero agradecer também aos irmãos que estão colaborando conosco, que pegaram aquele envelope da minha oferta de amor para a construção, para a reforma do templo, né, da nossa igreja. Sabe, os irmãos estão trazendo os envelopes, tem sido bênção de Deus. Nós fizemos um investimento muito alto na questão da recepção, né, de todos os pastores do PGR, com alimentação, com tantas coisas, que as primeiras parcelas dos compromissos financeiros da reforma realmente ficou mais difícil da gente poder honrar. E com essa oferta que a gente está arrecadando, que os irmãos estão trazendo voluntariamente, a gente tem conseguido suprir essa primeira demanda, né, essa primeira linha de compromissos aí, com todo o material de construção, pagamento de pessoas, enfim, né, tudo aquilo que é necessário para a gente poder ter a nossa estrutura cada vez melhorada, né, cada vez melhor, para que a gente possa oferecer o máximo de conforto e tecnologia possível para que a palavra de Deus possa ser expandida e os nossos irmãos congregantes possam ter cada vez mais conforto, né, aqueles que estão também, que a gente convida para que venham para cá, para a igreja, possam também se sentirem acolhidos, confortáveis e receberem realmente uma palavra com mais tranquilidade. A gente fica muito feliz por esta igreja tão generosa, no nome de Jesus. E você que ainda está se organizando, se programando para trazer a sua oferta, organize direitinho, deixe Deus tocar no seu coração e traga a sua oferta para você fazer parte desse mover, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Queridos, essas séries de mensagens que estamos trabalhando nos nossos cultos, realmente têm sido bênção na vida da igreja. Na terça-feira nós estamos trabalhando a série Conhecendo a Visão dos Corações. E Deus tem, sabe, alargado a mente de muitas pessoas. Principalmente os nossos irmãos que estão conosco agora recentemente, estão, sabe, tendo uma visão muito clara, né, a respeito do reino de Deus, a respeito da igreja local, a respeito de toda a filosofia de trabalho da nossa igreja. Então, quero desafiar você, se você quer conhecer mais sobre a organização do reino de Deus pela Bíblia, você venha na terça-feira a partir das 8 da noite. Na sexta-feira nós temos o culto Mais de Deus e estamos também com a série de mensagens Conhecendo o Espírito Santo. Meu Deus, tem sido tão bom, meus irmãos. Sexta que passou agora, nós ministramos aqui sobre 4 virtudes do fruto do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito Santo é o resultado da ação do Espírito Santo na vida de alguém. Então, o fruto do Espírito Santo corresponde a 9 virtudes, né? Então, essas virtudes precisam ser manifestas na vida de todos aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, que realmente andam com Deus. Queridos, isso é assim, sabe, tremendo e poderoso, né? E no domingo, aos domingos, estamos também com a série de mensagens Alicerces da Fé. Nós ministramos aqui sobre a doutrina da Trindade, sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e tudo aquilo que concerne a essas questões todas. Nós também viemos e trabalhamos sobre a Bíblia, que é um outro alicerce básico de toda a fé cristã, é a Bíblia Sagrada. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e falamos abertamente isso para você consolidar e entender da sua fé. Falamos também, na Páscoa, sobre a cruz e a coroa, que simbolizam
né, o Cristo sofredor, aquele que morreu por nós na Páscoa, e a coroa, né, que simboliza o Messias vencedor, aquele que venceu a morte, que ressuscitou, para que nós tenhamos hoje a promessa da vida eterna. Então, são alicerces, são bases fundamentais para que todos aqueles que querem realmente viver uma vida com Cristo possam viver. É muito importante que você entenda o tempo que você está vivendo, as várias manifestações da fé cristã, para que você possa realmente ter uma noção clara a respeito disso. Hoje nós vamos falar também um tema muito básico, mas fundamental, para que você, cristão evangélico, possa entender a história desse movimento, essa vertente do cristianismo, né, que se iniciou lá nos anos de 1500, e as bases desse movimento, que precisam estar dentro da igreja cristã evangélica. Então, nós vamos estar falando aqui sobre as realidades do tempo que nasceu esse movimento, né, o movimento que nós fazemos parte hoje, que a Paz Church faz parte hoje, tá certo? Então, você que está aqui, resultado de um convite, né, eu peço que você fique muito à vontade, né, os irmãos amados da nossa igreja, você que está nos acompanhando pelas mídias, também fiquem muito atentos. Nós não estamos aqui para denunciar nenhum outro movimento, nós respeitamos toda e qualquer manifestação da fé cristã. Amém, meus amados? Não queremos polemizar nada, porém, nós queremos aqui, com essa série de mensagens, deixar aquilo ou aquele pensamento ou aquela ideia, aquele princípio que faz com que a Paz Church siga o movimento cristão, mas também naquilo que a Paz Church separa, que tem de diferente dos outros movimentos cristãos, para que fique bem claro realmente, né, aquilo que nós cremos e como nós professamos a nossa fé. Então, se você está aqui, é porque você é resultado do impulso do Espírito Santo para você ouvir estas verdades. Então, hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares da igreja. Diga comigo, os 5 pilares da igreja. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares da igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 16, versículo 18, a parte B, Jesus disse assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Então, Jesus veio na terra para plantar o reino de Deus, e o reino de Deus é plantado na terra através da igreja do Senhor Jesus. Então, ao mesmo tempo que Jesus veio à terra para poder trazer o reino de Deus, ele fundou a sua igreja, que é a igreja cristã. Então, acredito que 1500 anos depois, né, a igreja estava bem instituída e estava numa realidade muito distante da realidade inicial das palavras de Cristo. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da catedral em Wittenberg 95 teses contra os erros da igreja romana. Então, esse sacerdote, olhando nas escrituras sagradas, ele viu que muito do sistema cristão predominante na época estava realmente muito diferente daquilo que dizem as escrituras. Então ele propôs, ele levantou as teses para poder argumentar os principais pontos, os principais erros da igreja do Império Romano naquela época. Então ele afixou na catedral, na principal catedral, 95 teses, 95 artigos, né, contra os erros que o sistema religioso da época estava trabalhando junto ao povo. E essas 95 teses foram estabelecidas a partir de 5 pontos de fé como base para a igreja, conhecido como os 5 sós, ou 5 solas da fé. Então, ele
levantou essas 95 teses baseadas nesses 5 principais pensamentos, que são esses 5 pensamentos que norteiam a coluna da fé evangélica, de 1500 para cá. Por isso que nós falamos sobre as 5 colunas da igreja, ou 5 solas, vamos dizer assim, né? E quando ele fez isso, foi um rebuliço muito grande, porque foi algo realmente científico, algo formal, certo. Então deu realmente um rebuliço muito grande, chamaram ele, apertaram ele, e disseram para ele ter que voltar atrás e se retratar, né, e tudo. Então pressionaram ele para ele abandonar aquelas ideias, porque não dava para poder mudar nada. E ele respondeu o seguinte, quando se exigiu dele que ele se retratasse, uma retratação. Ele disse assim: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Então, a partir desse momento, que houve essas 95 teses principais, baseado nesses 5 pensamentos, gerou-se um movimento. E esse movimento, essa história, foi chamado protestantismo. E foi a partir desse movimento que surgiram as igrejas protestantes, que hoje nós chamamos de igrejas evangélicas, que é aonde a Past Church se encaixa, nessa manifestação de fé. Então, as igrejas evangélicas, elas surgiram a partir desse movimento. E esse movimento foi tão forte que hoje, né, o movimento cristão evangélico está presente no mundo todo. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, nós já somos 33% de toda a população é cristã evangélica. Então, todo o pensamento, a forma de crer, a forma de trabalhar, a forma de atuar do povo evangélico, precisa lá na base, estar firmado em cima desses 5 pensamentos. Amém, meus amados? A partir daí a gente faz toda uma análise dentro desse processo. E quais são as bases de uma igreja verdadeira, vamos dizer assim, tem muita gente que fala assim, né? Baseado na reforma protestante, nos 5 fundamentos, nós temos o seguinte: a primeira coluna que norteia a igreja cristã evangélica é somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, pelo texto bíblico, isso é muito claro. Nós cremos dessa forma, que as palavras, os princípios, né, de toda a Bíblia é válido. Alguns aspectos culturais, alguns aspectos legais, para algumas épocas, não se aplicam mais. Mas os princípios, nós entendemos que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é válida. Amém, meus irmãos? Agora, o que acontecia naquela época? Na época, quando Lutero começou toda essa revolução, naquela época, a Bíblia estava esquecida. O povo não tinha acesso à Bíblia. Inclusive, naquela época, a leitura da Bíblia chegava a ser proibida em algumas regiões. Quem era pego lendo a Bíblia, todo mundo era cristão, era obrigado a ser cristão, mas o cristão que era pego lendo a Bíblia ia preso, tinha penalidade e tudo mais. Então, a Bíblia não era um livro para estar na mão do povo. O povo não era merecedor de ter acesso às informações da Bíblia, nem tinha condição de interpretar a Bíblia.
Só quem poderia fazer isso eram algumas pessoas escolhidas por Deus, que chamavam de clero naquela época, né? Então, as pessoas tinham acesso ao que da Bíblia? Aos ensinamentos dessas pessoas. Então, quando as pessoas iam para a igreja, para uma reunião, eles só ouviam dos sacerdotes alguns trechos da Bíblia na sua língua, no inglês britânico, no alemão, no suíço-alemão, que era justamente aquele movimento ali na Europa, né? Então, quando a pessoa vinha para a igreja, ela ouvia alguns trechos da Bíblia no seu idioma. O resto dos textos da Bíblia, todos eram em latim. E o latim já era uma língua morta há muito tempo. Era como se você chegasse hoje aqui e eu estivesse falando aqui esse tempo todo em inglês. Com exceção de alguns, a maioria não ia entender muita coisa. E além de ser trabalhada essa questão do latim, o sacerdote ficava ainda de costa para o povo. Então era todo um sistema para que realmente a palavra, a Bíblia, não chegasse, né, até as pessoas. Então realmente as pessoas não tinham acesso. Então eles não compreendiam o que estava escrito na palavra de Deus, porque não tinham acesso a isso. Então Lutero gastou anos da sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo. Então, não existiam traduções da Bíblia, não tinha Bíblia em língua atual. Só existiam Bíblias no original, no grego, né, um pedaço do aramaico e no latim. Traduziram a Bíblia até o latim. Então, nos tempos modernos, né, na Idade Média para cá, a primeira tradução da Bíblia para uma língua moderna foi realmente Martinho Lutero, que passou muitos anos para traduzir para o povo entender, né? Então, meus irmãos, a Bíblia na mão é a marca do crente, né? A Bíblia na mão, a pessoa andando com a Bíblia, com a sua Bíblia. Então, assim, irmãos, a leitura bíblica é o centro do culto de uma verdadeira igreja. Então, olha só, as pessoas que realmente, de repente, possam sentir um pouco de vergonha, de constrangimento de andar com a Bíblia, então é importante que você entenda a história. Pessoas na antiguidade, cristãos que queriam ter acesso à Bíblia, o que elas mais queriam na vida era poder entender o que dizem as Escrituras, e hoje a gente tem esse grande privilégio. Então, meu amado, ande com a sua Bíblia, pelo menos no seu celular. Porque tem crente que não quer colocar a Bíblia nem no celular. Então entenda, a Bíblia na mão é a marca do cristão. Sabe, queridos? Um culto, uma reunião, um evento, aonde uma igreja faz, em que a pregação do ensino das Escrituras não é uma prioridade, então fique muito atento. Uma reunião onde as pessoas só cantam, apresenta, tal, fazem tudo, e no final reservam 5, 10 minutos para o ensino da palavra, para o ensino das Escrituras, e quando o camarada entrega o microfone e já diz para o pregador que ele tem que ser rápido, porque já está terminando e está ficando tarde, depois de tanta gente fazer tanta outra coisa, então tome muito cuidado. Porque tudo que se faz na igreja cristã, precisa ter uma prioridade para o ensino das Escrituras. Se a palavra da Bíblia não for a prioridade naquela igreja, tome cuidado. Amém, meus amados? Deu para entender? Nós procuramos fazer nossas liturgias de culto, nossos eventos, com a maior excelência possível, mas precisamos ser muito eficientes, porque nós temos que tirar o máximo de tempo possível para o ensino da palavra de Deus, para aquilo que dizem as Escrituras Sagradas, para que o nosso povo possa ter acesso realmente à Bíblia e à palavra de Deus. Amém, meus amados? Não existe outra verdade acima da Bíblia. Nós entendemos isso. Não existe nenhum outro pensamento, não existe nenhuma outra ideia que está acima, nós cremos assim, está acima da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A única regra de fé e prática para a vida cristã é a Sagrada Escritura.
Então, meus irmãos, essa igreja, a Paz Church, tem a Bíblia como única regra de fé e prática, porque nós entendemos que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando você vê assim um movimento com a Bíblia e mais outro livro, a Bíblia e mais outra coisa, a Bíblia e mais os ensinamentos de alguma pessoa, tome cuidado. Nós entendemos, pelo movimento, que a Bíblia é a única e suficiente e eterna palavra de Deus. Nossa regra de fé e prática está nas Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira coluna de uma igreja cristã. A segunda coluna é somente Cristo. Só Jesus. Somente Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, o texto bíblico é claro, só existe um mediador entre Deus e os homens. E no tempo de Lutero, haviam muitos santos e imagens nas igrejas. E o povo acreditava que para cada coisa devia pedir a uma pessoa, a um amuleto, a uma imagem, algo especial. Então, por exemplo, eu estou querendo casar, então eu vou para cá, interceder aqui, pedir para aqui para me casar. Se estou querendo ficar bom de alguma coisa, resolver algum problema financeiro, receber uma bênção, alguma coisa, sempre tem alguém perito nessa área. E o povo começou a entrar e trabalhar e depender dessas pessoas, vivas ou mortas. Então, de tantos personagens que haviam na igreja, as pessoas iam atrás dessas formas de intercessores, a igreja passou a não ligar mais para a pessoa de Jesus. As pessoas não buscavam mais a Jesus, já buscavam outros intercessores. E Jesus Cristo ficava de lado e quase nada se sabia ao respeito de Jesus, na época de Lutero. Então, a figura principal da igreja, aquele que realmente tem poder para salvar, para perdoar pecados e para dar uma vida diferente, estava deixando de lado. Por isso, Martinho Lutero protestou por uma igreja cristocêntrica, ou seja, onde Jesus é o centro de tudo. Por quê? Por que Jesus tem que ser o centro de tudo? Porque foi Cristo quem morreu para dar a vida e levantar uma igreja. Ninguém mais. Por mais santo, por mais poderoso, por mais top que seja a pessoa de qualquer época da história humana, nenhum doou a sua vida pela sua igreja. E nenhum venceu a morte para que a gente pudesse ter a vida eterna. Foi só Jesus. Então, se Ele é o autor e o consumador da igreja, então automaticamente a igreja deve colocá-lo no centro de tudo. E o interessante que nesse aspecto, no livro de Efésios, quando se compara que o marido deve amar a esposa, faz uma analogia do amor do marido com o amor de Jesus. O amor do marido deve ser igual ao amor de Jesus pela sua igreja. Olha o que diz lá em Efésios 5. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Olha só o nível de amor que o homem tem que ter pela mulher. Eita, menino. É forte. Né? Então, aqui é claro que diz que Cristo amou tanto a sua igreja, que se entregou, né, por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, essa é a obra de Cristo sobre a igreja. E na época de Lutero, Cristo estava realmente, não estava ocupando o centro da igreja. Irmãos,
somente Jesus é o nome que salva todos que o invocam. Só há um intercessor entre Deus e os homens. O apóstolo pregando, falando para os judeus, lá em Atos 4, a partir do 11, ele diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Estavam falando para os judeus. E que se tornou a pedra angular. Aí ele faz a exclamação: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente ao nome de Jesus. A igreja deve orar somente ao Pai, em nome de Jesus. Olha o que Jesus falou e ficou escrito no Evangelho de João, no capítulo 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A igreja deve orar ao Pai, em nome do Filho. Aí o Filho tem legalidade para, através do Espírito Santo que está na igreja, trabalhar em favor da igreja. Essa é a rota. Amém, meus irmãos? Não tem atalho. A igreja deve orar direto ao Pai, em nome de Jesus. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar em favor daquela pessoa que está clamando. Deu para entender, meus irmãos? Então não tem outro intercessor mediante a palavra. Então é muito importante que se entenda isso pelas Escrituras. Um cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber o nosso louvor e ouvir as nossas orações. Então, nós entendemos isso e procuramos trabalhar na vida da igreja para que cada um realmente tenha a sua experiência com Deus. Uma igreja saudável, um líder saudável, não ensina a igreja a ser dependente dele. Esse lance das pessoas ficarem totalmente dependentes do sacerdote, isso não é saudável, nem é bíblico. Os sacerdotes precisam disponibilizar o conhecimento da palavra, facilitar, para que todas as pessoas possam ter as suas experiências com o seu Deus. Amém, queridos? Então é muito importante você entender isso. Nós não podemos confiar nossa fé aos homens, vivos ou mortos. A Bíblia é clara lá em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós depositamos a nossa confiança em homens que estão vivos na terra ou que já passaram, e que nós pedimos a essas pessoas que já passaram pela terra, para elas intercederem, para elas nos abençoarem, para elas fazerem por nós, nós estamos depositando a nossa confiança em homens. Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado. Irmão, nem mesmo um pastor poderoso, por mais ungido que seja, porque teve uma época da igreja onde o Senhor levantou grandes líderes, avivalistas, que fizeram uma obra de ganhar milhões e milhões de almas para Jesus. Hoje, as igrejas estão estabelecidas. Essa era já foi embora. Agora é a hora da igreja, como corpo de Cristo, evangelizar as nações. E é o que está acontecendo. É o tempo que a gente vive hoje, em termos de evangelismo mundial. Mas nem mesmo um pastor poderoso ou um cantor gospel famoso tem o poder que só Jesus tem ou merece a honra que só Ele merece. Então a nossa dependência, a nossa confiança tem que ficar exclusivamente no Senhor. E é nessa hora que a nossa fé é aprovada. É quando as coisas estão o quê? Ruins para o nosso lado. Por isso a igreja verdadeira deve estar firmada em Jesus e não em homens, vivos ou mortos. Esta igreja confia somente em Jesus, para a salvação e perdão dos pecados,
para todo ser humano. Então é nisso que nós cremos. O nosso Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E nós ensinamos o nosso povo, você sabe disso, a aprender a confiar em Deus. Principalmente quando as coisas estão pegando para o nosso lado. Porque é na hora da adversidade, é na hora da agonia, é na hora que o sapato aperta, que as propostas começam a aparecer. Aí a gente vai querer colocar confiança em outras pessoas, em outras coisas, em outros, né? E é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque somente Jesus pode salvar e somente Jesus pode ouvir de fato a nossa oração. Terceira coluna da igreja, somente a graça. Efésios 2, 8 em diante diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. É uma das bases que nós precisamos entender, porque na época de Lutero existiam as indulgências. O que são as indulgências? As indulgências eram cobranças que a igreja fazia como forma das pessoas pagarem pelos seus pecados, literalmente pagarem com dinheiro pelos pecados. Então, tinha uma tabela. Então, quando eu pecava, eu mentia, aí para mim ser perdoado daquele pecado, eu tinha que ir, né, e pagar lá uma indulgência, para mim poder ser perdoado daquela mentira. Então, tinha um tabelamento de preço, e a pessoa ia lá e pagava a indulgência para perdão dos seus pecados. E isso gerou realmente algo muito nocivo para a sociedade, que bastava a pessoa ter o dinheiro, que ela acreditava que literalmente ela estava perdoada de todas as coisas que ela fazia. Né? Então isso gerou realmente uma indústria na sua época. Então Lutero se revoltou contra isso ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo, que juntava trocados para pagar em dinheiro pelo perdão dos seus pecados. E ainda eu tinha que cumprir penitências, acreditando que por suas obras seriam salvos. Então a pessoa tinha que, clamar muito mesmo, né? Tinha que ter também muitos recursos para poder ter os seus... Deu um bug aqui no meu material, rapidinho, deixa eu só olhar aqui. Os seus pecados perdoados, meus amados. Então era dessa forma que a coisa fluía naquele tempo. A tecnologia. Deu um bug aqui. Ok. Entenda uma coisa. Quando a gente fala que nós somos salvos pela graça de Deus, é porque literalmente nós não temos condição de nos salvarmos. Mesmo se a gente passar a nossa vida inteira fazendo as melhores obras possíveis, sendo a melhor pessoa do mundo, sendo altruísta, ajudando os necessitados, sendo a pessoa mais correta que a gente possa ser, nós não podemos nos salvar por si só. A salvação não é por merecimento, a salvação não é por obras, a salvação é pela graça infinita de Jesus.
Foi somente Jesus que morreu para perdoar os nossos pecados. Nós não tínhamos condição. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo que acontece de bênção, de coisa boa na nossa vida, não é porque a gente merece. Deus não nos abençoa porque nós merecemos. A Bíblia diz que a única coisa que a gente merecia da parte de Deus era a sua ira. Mas ao invés de derramar da ira dele sobre nós, ele derramou da sua infinita graça. Hoje nós somos alvos da graça e misericórdia de Deus. E a Bíblia é clara e diz que todo mundo é salvo pela graça e não por obras, que é para ninguém estar se gabando. Olha, eu consegui me salvar, eu mereci ser salvo, porque eu fui melhor do que todos. Não. Quem é salvo é pela graça, e não por obras, não por boas ações. Irmãos, as obras não podem salvar ninguém. Boas obras são consequências da nossa salvação, pois como servo de Deus nós somos capacitados pelo Espírito Santo a exercer misericórdia, revelando o amor de Deus ao próximo. Lá em Efésios 2:10 diz assim: porque nós somos criação de Deus, revelada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, o cristão verdadeiro depende da graça de Deus para tudo. E não por merecimento, é pela graça. Uma igreja verdadeira proclama o perdão dos pecados gratuitamente por Jesus, sem necessidade de pagar ou cumprir rituais. Porque Jesus deixou a ordem, Mateus 10:8, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então a igreja é isso. Tudo aquilo de espiritual que veio da graça de Deus para a vida da igreja, a igreja tem que repassar pela graça também. Não tem como a gente comprar nossa salvação, nem pagando e nem fazendo alguma boa ação. As boas obras são uma marca natural de quem tem Jesus. Amém, meus irmãos? O camarada é bom, ele faz o bem, ele precisa, por quê? Porque a lei da semeadura, quem faz o bem, colhe o bem nesta terra. Mas não é porque a pessoa só faz o bem, que ela vai ser salva. Não. Porque se fosse assim, todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados no leito de morte, não iam ser salvos. Porque não dá tempo de fazer nada ali. Deu para entender, meus irmãos? A pessoa está lá no leito de morte, já não está mais falando quase. Aí a pessoa chega lá: meu irmão, tu quer receber Jesus? Se tu não consegue mais falar, aperta a minha mão. Aí a pessoa aperta a mão lá, beleza, então tá, tu recebe Jesus, aperta a minha mão. Aí apertou a mão, aí a pessoa ora por aquela que está lá e tudo mais e tal. Quando ela termina de orar, a pessoa partiu. Se a salvação fosse por obras, esse tipo de decisão ia valer alguma coisa? Não deu tempo da pessoa fazer nada. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus e recebe, mesmo no leito de morte, parte para a glória eterna. E a prova mais clássica disso que nós sabemos é daquele ex-ladrão que estava pregado na cruz, na mesma hora que Jesus estava lá. Tinham dois ladrões ali, e Jesus estava lá. E teve um ladrão que estava zombando de Jesus, o outro disse: ei, rapaz, para com isso. Nós estamos aqui porque a gente merece. Olha, ele entendeu que ele estava ali colhendo os frutos do que ele plantou de mal na terra. Ele reconheceu, ele se arrependeu. A gente está aqui porque a gente merece, mas ele não. Aí ele olhou para Jesus e disse: Senhor. Quando ele falou Senhor, naquele momento ele recebeu, ele reconheceu Jesus como seu Senhor. Você está me entendendo? Então ele recebeu: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo, meu primo. Não, meu primo já é eu que estou falando aqui. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê, meu irmão? Porque a salvação é pela graça de Deus.
e não por obras. Amém, queridos? Sabe, então isso é tão legal, tão legal. Foi essa obra que Jesus fez na cruz por nós. Sabe, queridos? Então é muito importante nós entendermos e termos isso como base mesmo de fé na nossa vida. Sabe, meus irmãos, esta igreja aqui proclama a graça de Deus em tudo que faz e não cobra pela bênção de Deus, não. Amém? Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. Quarta coluna da igreja, somente a fé. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E o que é fé, pastor? Aí que está o negócio. Tem muita gente que tem uma concepção errada do que é a fé bíblica. Irmãos, num tempo em que as relíquias e os objetos santos eram venerados, no tempo de Lutero, era assim, né? Existiam os amuletos, existiam os objetos, existiam, né, os totens, as imagens, eles eram venerados, eram transportados de um canto para o outro, e as pessoas seguiam aquilo, né, e faziam os seus pedidos e tudo, porque eles estavam em busca de uma experiência religiosa, através de um contato com um lugar ou um objeto, para poder a sua fé ser estimulada através daquilo. Lutero pregou que nada disso era necessário, porque a fé bíblica é a fé daquilo que a gente não vê. Mas o ser humano tem uma necessidade de ter alguma coisa visível ou palpável para poder crer. Isso faz parte da natureza caída do homem. Quando o povo de Deus estava andando no deserto, que Moisés saiu um pouco de dias para estar na presença de Deus, quando ele voltou, o povo já tinha feito, era um bezerro de ouro para adorar. Vocês estão me entendendo? Então, existe uma necessidade do ser humano de crer em coisas palpáveis. Então, o mesmo escritor diz o seguinte, lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé bíblica. Você não vê, você não pega, mas você crê. O mesmo escritor afirma assim a respeito da fé, no versículo 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Então, baseado nisso, Lutero determinou que não deveria reverenciar objetos visíveis e nem fazer uma grande caminhada para tentar agradar a Deus, porque a fé da Bíblia é uma fé invisível. Segundo aos Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então a nossa fé não depende daquilo que a gente vê. A nossa fé depende daquilo que a gente crê. A gente crê primeiro, para depois a gente ver o que a gente crê, e não o contrário. Por isso que muitas pessoas não conseguem ainda receber aquilo que tanto pedem para Deus. Porque os seus olhos veem uma realidade, e ele quer que aquela realidade mude, mas de tanto ele ver aquilo ali, ele acaba crendo que aquilo não tem jeito. De repente o menino dentro de casa está muito rebelde, desobediente, e você só consegue enxergar isso naquela criança. Mas se você quer realmente que a coisa mude dentro de casa, você tem que começar a enxergar o seu filho, a sua filha, com a ótica de Deus. Se você quer que o marido, que a mulher mude algumas questões, então tem que começar a buscar essa fé da Bíblia. É a fé que crê, e não a fé que vê.
É por isso que muita gente ainda não recebeu aquilo que Deus está muito afim de abençoar. Deus está muito interessado em que você mude, que coisas da sua vida realmente mudem, que você experimente uma área totalmente diferenciada da palavra de Deus, do reino de Deus, para a sua vida. Mas muitas vezes não acontece, por quê? Porque somente pela fé nós podemos receber a resposta às nossas orações. Um cristão de verdade vive pela fé e não pelo que é palpável e visível aos olhos humanos. A igreja verdadeira ensina a exercer a fé sem necessidade de amuletos, sem necessidade de coisas físicas. Não funciona assim. É a mesma coisa que eu for querer orar por alguém, e aqui nós temos esse óleo ungido, e de repente não tem óleo ungido. Ah, não tem um óleo ungido, não, então não vai fazer efeito a oração. Meu irmão, vamos parar com isso. Porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos, com óleo ou sem óleo. Se a pessoa crê, vai acontecer. Amém, meus irmãos? Né? Por que muitas vezes a pessoa, né, ela não recebe algo, ou não sabe, não, é porque ela não bota a fé na pessoa que vai orar. E eu converso e ensino muito aqui na igreja. Às vezes a pessoa chega comigo, pastor, ore por mim. Eu oro, meu querido. Tá, pois é, eu fui lá, estava na célula, o irmão orou por mim, né, o outro irmão orou por mim, vim aqui na igreja, um irmão orou por mim. Mas o senhor sabe, né, é o Senhor que tem que orar por mim. Em outras palavras, ele não botou fé na oração de ninguém. Aí como é que vai funcionar? Amém? Então, se você quer realmente que a coisa aconteça, meu irmão, não perca a oportunidade, não. Isso é você realmente exercer a fé. Então, no século 21, no nosso século, em meio ao capitalismo, é muito comum as pessoas se apegarem a coisas e lugares. Por isso é um desafio pregar uma fé no que ninguém vê. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Quem falou isso foi Jesus, quando ele chegou junto com os seus apóstolos, seus discípulos. Ele ressuscitou e apareceu pela primeira vez aos 11. E eles ficaram literalmente maravilhados de verem o seu mestre ressurreto. Mas tinha um deles que não estava lá, era o Tomé. E aí, eles estavam muito felizes e Tomé chega. Depois que Tomé chega, que vocês estão alegres? O nosso Senhor voltou, ele estava aqui, ele veio aqui com a gente. Todo mundo disse, mas quando, meu primo? Não, negativo. Se eu não ver ele, e eu não pegar nas suas marcas e no seu lado, eu não vou crer. Eu não acredito no que vocês estão falando. E lá no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 26, diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, eu posso imaginar essa cena, né? Jesus olhou para o Tomé, eu imagino um Tomé meio amarelo, igual uma folha de abade. Jesus olhou para Tomé e disse assim, coloca o teu dedo aqui, né? Veja as minhas mãos, estende a mão e coloque aqui no meu lado, para de duvidar e creia. Meu Jesus, né? E aí o Tomé disse para ele, Senhor meu e Deus meu. Na hora ele quebrou tudo, né? Só isso que ele falou. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Que nem eu e que nem você. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós cremos que foi assim. Sabe, queridos, esta igreja vive esta fé. Não procuramos coisas para acreditar, não.
Somente pela fé recebemos a salvação e somos abençoados. Quinta e última coluna para terminar. Somente a Deus toda a glória. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Forte. Muitas pessoas que adoram outras coisas dizem que não estão adorando, mas e que essas coisas, esses símbolos, essas imagens e tudo mais são apenas para lembrar a história daquela pessoa ou daquelas coisas ou daquelas obras. Isso é um engano, porque pessoas conversam, cantam, fazem pedidos, aquilo tudo lá. Então isso é uma forma de adoração. Na época, Lutero não aceitou as sentenças, de adorações, essas formas, e os cultos prestados às pessoas que já haviam morrido. A palavra de Deus declara que somente a Deus pertence a glória, honra e louvor, e que Jesus é o único digno de receber toda a adoração. Lá em Apocalipse 5:12 diz que os anjos e o povo cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Jesus disse que um cristão verdadeiro presta toda a glória somente a Deus e não recebe louvor a seus feitos. João 5:44, ele disse: como é que vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então, irmão, uma igreja verdadeira não louva a homens, mas somente a Deus. E nós precisamos entender isso, porque se o povo não guardar o coração, começa a atrair a glória para si. Eu fiz, eu conquistei, eu. E eu falo isso da categoria de pastor, de sacerdote. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se ensoberbecer. O que tem de pastores aí, e outros sacerdotes aí e tudo mais, que eles acreditam que se eles morrerem, aquele movimento se acaba. Então, se o movimento está firmado neles, não está em Cristo. E é por isso que eu digo, de vez em quando eu até brinco, disse: olha, se Deus o livre e guarde acontecesse de dar uma piloura na minha cabeça, e eu chegasse com a minha liderança e dissesse: olha, eu não quero mais pastorear, eu vou me embora e tal. Aí eles iriam vir todo mundo de novo, como vieram semana passada, iam tal e tudo, e tentar me convencer e tudo, mas mesmo assim, se não tivesse, tá bom, então tu quer ir, então vai. Aí eu falar para a igreja, no primeiro momento é aquele alvoroço muito grande, uns iam ficar muito tristes, alguns iam soltar pistola, a gente não consegue agradar todo mundo mesmo, isso é normal. Aí tal, aquela coisa toda, depois aí equilibrando, eu ia me embora, passava um pouquinho de tempo, levantava-se um outro pastor, ou daqui de dentro mesmo, ou vinha outro, para conduzir. Aí no primeiro momento as coisas iam cambaleando um pouco, mas depois aplumava e tal, e a igreja, ia embora, meu irmão. A igreja ia continuar o trabalho dela. E quem era que ia perder a bênção? Você está me entendendo, meu irmão? Você, nós precisamos entender uma coisa: quando a igreja é firmada em Cristo, nós precisamos muito mais da igreja do que a igreja precisa de nós. Porque se a gente largar a fé, largar a igreja e ficar embora, a gente ia ficar para lá. E a igreja ia continuar seguindo o seu caminho. Porque a igreja não está condicionada a homens, ela está condicionada a Cristo. E a igreja pode passar por momentos difíceis, sim, mas Cristo vem com seu Espírito e começa a organizar as coisas, e a igreja ia continuar firme e forte, crescendo. Porque ela está o quê? Firmada no Senhor. Toda a glória é para Deus. Tudo aquilo de bom, meus irmãos, tudo aquilo de excelente que a gente tem conquistado, todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas, a glória é para Ele. Nós apenas somos os seus servos aqui nessa terra, somos os seus filhos, seus mordomos, que temos a responsabilidade de cuidar das coisas para Ele. Então, quanto mais a gente
ver a mão de Deus na nossa vida, mais a gente tem que se humilhar e botar toda a glória e a honra para Ele. Sabe, meus irmãos, e infelizmente o meio gospel precisa urgentemente se livrar do estrelismo que literalmente tem atrapalhado muito o Evangelho. E isso aqui é uma crítica mesmo para o movimento cristão evangélico. Infelizmente o estrelismo tem prejudicado muito o Evangelho. Daqui a poucos meses nós vamos fazer a marcha para Jesus, amém ou não amém? Glória! A coisa já está começando a esquentar, as coisas já estão começando a se me mexer, daqui a pouco vocês vão ver. Mas aquele negócio, quem é que vem para a marcha? Rapaz, vem um pregador top de fogo e tal. Olha, vem um cantor, rapaz, e a multidão. Quem é que vem para a marcha? Rapaz, os pastores daqui mesmo, os irmãos daqui do ministério. Então não vou. Você está me entendendo o que eu estou falando? Irmão, você tem atrapalhado muito o Evangelho. Não que eu tenha nada contra os cantores. Não é nada disso. Eu só estou falando da glória. Porque quando a pessoa arrebata para si o negócio, começa a atrapalhar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, tudo tem que ser para o Senhor. Se eu conquistei algo, poxa, louvado seja Deus que me ajudou, abriu a minha mente, me deu força, me deu coragem, me deu saúde. Eu fui lá e conquistei, graças a Deus. Meu irmão, se você fizer isso para os outros parece ser simples, mas no mundo espiritual faz toda a diferença. Toda a diferença. Sabe, meus queridos, essa igreja aqui adora somente ao Senhor, porque a Deus e somente a Deus toda a glória. E para concluir aqui, meus amados, em Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Meu Jesus. Irmãos, a igreja ficou muito tempo distanciada da verdade e custou muito para ser restaurada. Por outro lado, hoje existem muitos tipos de igrejas e religiões ao ponto de confundir a cabeça das pessoas. Nós estamos vivendo realmente uma crise. E eu não digo uma crise só no Brasil, não, eu digo uma crise nas nações, onde surgem realmente muitos movimentos dentro do movimento evangélico, que não tem base, não tem alicerce. Muitos movimentos e líderes levantam e iniciam movimentos com intenção diferente no coração. Muitos se levantam para ter fama, ter poder, ter dinheiro. E os irmãos precisam estar muito atentos a tudo isso. E daí que vem a necessidade de a gente falar sobre essas verdades aqui para a igreja. Isso é o alicerce, meu irmão. Você não pode ser enganado. A pessoa fala bonito lá na mídia, né? Coloca lá no Reels, né? E tal, e fala aquelas coisas e tudo, né? Eu fico olhando, rapaz. Então tomem cuidado. E às vezes a gente só pega aquilo, nem termina, já achou bonito, um fundo legal, sabe? Algo assim que aparentemente é muito profundo da parte de Deus, eu só já pego e já compartilho. Cuidado, meu amado. Porque se você de repente estiver compartilhando uma heresia, você está trabalhando contra Deus. A Bíblia é muito clara, diz, olha, aqui comigo não ajunta, espalha. Ou é a favor ou é contra. Então examine antes. Esteja mais atento. Esteja atento àquilo que eu estou falando aqui, vá para as Escrituras. É por isso que a gente faz questão de colocar no telão. Para que você de repente aí não tenha tempo, olhe lá, veja como é que é. Veja onde está, faça as suas anotações, depois você vai, né? E vai tirar a prova dos 9. Várias e várias vezes, alguns irmãos mandam mensagem, ligam para mim, pastor, olha, o senhor falou aquele versículo assim, aquele versículo estava equivocado, ou então o senhor colocou uma passagem, era outra. Eu digo, poxa, meu amado, muito obrigado, porque você fez isso, e eu vou já consertar. Você sabe por quê, meus queridos? Porque nós temos o compromisso de levar realmente a palavra de Deus do jeito que ela precisa ser. Não tem como a gente ficar fazendo aqui, sabe, malabarismos e tal, e criar novas coisas, levantar coisas novas. Não, o Evangelho é um só. E ele é para todo mundo. Amém, meus irmãos? Então isso que é o legal. Nós precisamos de discernimento para entender o que é o certo e o que é o errado.
Por isso o apóstolo Paulo deixou bem claro que nem mesmo uma manifestação sobrenatural, como o aparecimento de um anjo por outro tipo de pregação diferente do evangelho, não deve ser aceita como verdade. Baseados nesses 5 princípios enumerados por Martinho Lutero, nós podemos saber se uma igreja ou um cristão é verdadeiro ou não. E também podemos refletir sobre a necessidade de uma nova reforma da igreja evangélica. É importante o movimento evangélico se reorganizar, analisar-se. Porque a gente vê realmente coisas estranhas acontecendo. Então, para que você não seja prejudicado, tome muito cuidado. Fique firme na fé no Senhor. O evangelho é simples. Quem complica são as pessoas. E muitas vezes a dureza do coração do homem que não quer aceitar aquilo que está no evangelho. Quer que de uma forma ou de outra o evangelho se encaixe na necessidade dele. E não ele se encaixar naquilo que o evangelho fala. Mas você não é assim. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é um homem de bem, você é inteligente, você sabe. Que Deus possa tocar o seu coração e firmar a sua fé. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Os 5 pilares da igreja são: somente a Bíblia e a palavra de Deus. Somente a graça perdoa pecados. Somente a fé leva à salvação. Somente Cristo é o Salvador. E toda a glória somente a Deus. Isso é a base de tudo o que a gente trabalha aqui nesta igreja. Feche seus olhos, curve sua cabeça em sinal, em reverência à presença de Deus que está aqui nesse lugar. Eu quero orar. E que nós possamos fazer essa oração de agradecimento. Agradecimento a Deus por deixar a sua palavra. Agradecimento a Deus por enviar o seu Filho. Agradecimento a Deus por deixar na sua palavra a manifestação verdadeira da fé. A fé que nós precisamos ter. A fé de que Jesus veio para morrer por mim e por você. Agradecimento ao fazermos parte, ou termos uma igreja relativamente saudável para congregar. Agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pela saúde, ou pela restauração da saúde. Você tem muitos motivos para adorar a Deus. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Você tem um teto. Você tem um lugar onde você dormir. Deus tem suprido as tuas necessidades. Deus tem te livrado do pior. Então é motivo de você agradecer. Que essa nossa adoração possa ser uma adoração de agradecimento. Portanto, eu convido você nessa noite para adorar ao Senhor, aquele que é digno, o único que é digno de ser adorado. Porque foi somente Ele que morreu na cruz, por mim e por você. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Adore ao Senhor. Deixe o Espírito Santo envolver você nessa noite. Oh Deus. Nós te adoramos, Senhor. Levante sua mão para o alto, meu querido, e comece a adorar o Senhor. Libere sua adoração a Ele nessa noite. Oh! Na tempestade está. Ei, seja adorado, Senhor. Teu nome vale
Nós te adoramos, Jesus. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Aleluia. Teu nome imutável é. Seja adorado nessa noite, meu Senhor. Não, não, não. O nosso Senhor venceu o inferno, venceu o diabo, venceu a morte. Aleluia. Aleluia. Caia por terra agora toda adversidade, toda dificuldade na sua vida, na sua família, na sua casa. Adore, 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 adore o teu Deus. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade está. Aleluia. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Ei. Nós te adoramos, Senhor. Tua presença está palpável nesse lugar. Que os teus anjos, meu Deus, desçam aqui nesse lugar hoje para ministrarem, Senhor, na vida da tua igreja. Pessoas estão sendo tocadas aqui hoje. Pessoas estão sendo curadas aqui hoje. Porque o Deus invisível se faz presente nesse lugar. Ei. Continue adorando, continue recebendo. Mas eu quero lançar um convite para você nessa noite. Você que entendeu o que eu estou falando e quer fazer uma decisão para Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, para lhe perdoar, para lhe curar, para lhe salvar, de você mesmo, das coisas que têm prejudicado a sua vida. Você que entendeu e quer realmente fazer da sua vida uma vida que vale a pena viver, então eu convido você rapidamente, saia do seu lugar que eu quero orar com você. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo? Então venha logo, porque o Deus da bênção está aqui nesse lugar. Muito maior do que a bênção de Deus é o Deus da bênção. E o Senhor quer fazer uma obra completa na vida de alguns aqui. Então, se você entendeu claramente, pastor, eu entendi, e eu preciso me unir a Cristo, receber o Senhor, receber essa graça da parte de Deus. Então, meu amado, eu lhe convido agora que você possa dar um passo de fé e venha aqui na frente em nome de Jesus, receber aquele que morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados, para lhe dar uma vida que vale a pena viver nessa terra e depois uma vida eterna no céu. Tem alguém no meio de nós, queridos, que quer realmente sair daqui hoje diferente? Se tiver, meu amado, venha, porque o Senhor está batendo a porta do seu coração. Está batendo a porta ao seu coração. Oh Jesus, é uma luta, é uma guerra, porque o Espírito milita contra a carne. Então é a minha vontade contra a vontade. Agora é a hora de você dar o primeiro passo e deixar pela fé que Jesus deu o resto. Agora eu lhe garanto, se você der o primeiro passo, Ele vai vir e guiar os seus outros passos. Ele diz: achegai-vos a mim e eu me chegarei até vocês. Tem alguém, queridos? Se não tiver, eu já vou orar com a igreja. Rapaz, uma turma muito top, ó. Tem mais
mais alguém, meus irmãos? Se vocês quiserem vir, pode vir. Essa é a hora de vocês. A gente abre o culto todinho aqui para você. É para você receber esse Deus maravilhoso. Tem mais alguém, queridos? Em nome de Jesus, que você possa ser convencido pelo Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode vir comigo no final do culto. Está chegando mais um jovem aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode me procurar, que eu tenho o maior prazer em conversar com você. Deixa eu orar para os amados que estão aqui. Coloque a mão à altura do seu coração, queridos, por favor. Diga-se comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Perdoa os meus pecados, faz de mim uma nova pessoa, porque eu viro as costas para o mundo, para o pecado e para o maligno. Eu declaro que eu estou perdoado, que eu sou uma nova criatura. Deixa eu orar. Pai, nós colocamos a vida desses jovens aqui, Senhor, no Teu altar. Que o Teu sangue carmesim desça agora sobre a vida deles, lavando sua alma do alto da cabeça à planta dos pés. Nós ministramos agora, repreendemos o mal, fechamos a brecha agora. Satanás do inferno, em nome de Jesus, nós neutralizamos a tua ação e Te repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus. Eles são do Senhor e a vida deles nunca mais vai ser a mesma, porque eles foram marcados com o selo do Teu Espírito. Nós ministramos aqui agora, no nome de Jesus. Se a igreja crê, diga amém e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Queridos, sejam muito bem-vindos à família de Deus. Que Deus abençoe suas vidas poderosamente, no nome de Jesus. Rapaz, é muito forte. É isso aí. Dê mais um aplauso ao Senhor, aleluia. Há mais de 2000 anos Jesus veio para isso e Ele continua fazendo. Bem-aventurado esses e nós todos que não vemos, mas nós continuamos crendo. E assim vai ser até o dia do nosso Salvador voltar e vir buscar a sua igreja. Se você crê assim, levanta a mão para o alto, dá um brado de júbilo e um aplauso ao Senhor, porque Ele é muito bom. Aleluia, 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 aleluia. Deus é muito bom, amém ou não amém, meus irmãos? Eita, Jesus, você está cheio da presença de Deus. Levante sua mão direita para o alto. Eu vou liberar você, para você voltar para sua casa desse jeito aí. Mas não deixe de passar lá no Pascoal Shopping, porque lá, meu irmão, tá muito top o negócio. E vá logo, porque coisa boa é rápido que acaba. Que o amor do Pai, a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação com o Espírito Santo esteja com você. Que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de providência, de provisão. Que o Senhor te abençoe, agora e sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus lhe abençoe. Vá na bênção de Deus. Dê um abraço aí, pelo menos 3 pessoas. E libere uma palavra de fé e de vitória, em nome de Jesus.